Lançado em 1985, o Goonies é um clássico da Sessão da Tarde. Todos lembram do Slot, né? Slot era aquele monstro de cabeça, com a cabeça, a cara meio torta, e os meninos aventureiros. Goonies, eu vou dar um resumo para vocês aqui. Goonies é um desenho que passa onde os garotos se escondem numa casa da mulher, só numa casa abandonada, aparentemente abandonada, mas ali era um esconderijo de criminosos e assaltantes. Então quando os criminosos e os assaltantes voltam para casa, eles têm que se esconder. A casa é cheia de passagem secreta que levam a ele como se fosse um mapa do tesouro, levam ele até o tesouro. E muitas aventuras maneiras ocorrem nesse filme Goonies. Então, recentemente, estão querendo lançar, não sei se é oficial ou não, antes que o Pedro me dá uma machadada aqui, estão querendo lançar Goonies 2, galera, como continuação. Eu queria saber de vocês o que vocês acham e se vocês assistiram os Goonies. Cara, eu já vou dar meus 2 centavos. Eu tô com medo de hoje, sabe? E como sempre, o caminhão do pão passando aqui. Se essa hora é a hora do pão. É a hora do pão. Assim, eu fico com medo porque a gente conhece hoje em dia como a produção é. E, cara, eu fico com medo porque, cara, Goonies só pode dar certo de uma maneira. E eu vou falar. Se esse filme passar 5 anos depois. Só. O que o Pedro estava dizendo é que quer que o filme esteja uma roupagem ainda dos anos 80 ou começo dos anos 90. Sim. Que seria bom, né? Porque assim, pegar hoje o Goonies e passar para a história de hoje em dia não dá certo. Tipo, primeiro, as crianças hoje em dia não fazem aventuras e entram em casas de pessoas velhas. Segundo, qual seria o interesse da criança em ver um tesouro de um pirata? Se ele vai pegar um app, vai olhar aquilo dali e vai descobrir o local em 30 segundos. O Pedro tá tendo uma visão atualista, né? Eu acho que Goonies é um clássico. Eu vou discordar do meu parceiro de bancada nesse ponto. Porque a gente tem visto no cinema e atualmente que a nostalgia está se vendendo demais. Então, se trazer o Goonies com uma roupagem, até ele acertou até nesse ponto, dos anos 80, 90, é legal, entendeu? Eu acho que a indústria cinematográfica, Pedro, está pensando em nós que ainda estamos vivos aí, nessa nossa geração, com a geração casca grossa. Eu vou dar um exemplo de uma série que eu assisto, que é Coisas Estranhas, Stranger Things, que tem a Eleven. A verdade, eu aconselho até o Serginho a assistir, um dia ele vai até assistir, que essa série, ela passa na década de 1900 e pouco, no período após mais ou menos a Guerra Fria. E é essa pegada Goonies total. São 5 amigos que jogam RPG, que não tinha videogame, tinha videogame, mas era muito pouco, que eles encontram a menina que tem superpoderes. Então, assim, a pegada da série é muito boa. Eu até aconselho, tem todas as temporadas na Netflix. E é entupida de fanservice daquela época. E eu acho que funciona nesse ponto. Eu acho que eu vou falar uma heresia meio parecido, mas eu preferia que Goonies fosse um remake, cara, nesse ponto. Sabe? Porque poderia passar o filme para essa época e deixar o clássico num cantinho bonitinho para todo mundo assistir. O clássico é intocável. Eu acho que se pegar um diretor de época, ou uma pessoa envolvida, que conhece o trabalho e que vai dar uma continuação digna, galera, teve um Caça-Fantasma recentemente. Rendeu dinheiro, rendeu bilheteria e fizeram um bom filme continuação. O remake que fizeram com as meninas não deu certo. Flopou e o filme foi muito ruim, apesar de não ser tão ruim, mas foi considerado o pior filme do grupo Caça-Fantasma. Então, fizeram remake também, das Pantera também, que ficou uma porcaria. Então, eu já discordo de remake. Eu acho que é o seguinte, querem ressuscitar clássicos? É bom, galera. O que vão fazer agora? Vão lançar nos cinemas, agora está confirmado para o dia 26 de setembro, o Superman 1978. Mas isso daí é diferente. Deixa eu explicar. Estão lançando o Superman 1978. Vão lançar um documentário sobre Christopher Reeve. Eu vou te dar uma cadeirada se tu se interromper de novo. Então, galera, por quê? Estão esquentando turbinas porque estão vendo que os clássicos vendem. Então, é para isso que eu estou relembrando isso. Os clássicos estão vendendo, entendeu? Então, eles querem fazer Goonies 2 porque o Goonies
é raiz, mas é aquilo que eu te falo. Tem que fazer com aquela pegada totalmente nostálgica, né? Não pode lacrar no Goonies, Sim, não pode ter linguagem neutra no Goonies, não pode ter nada que tu sabe, que né? a geração de a lacração hoje tem. Isso, não pode ter nada disso. Mas se respeitar a obra, eu acho que vão fazer um excelente trabalho. Cara, meu problema é esse, entendeu? Porque é uma obra que hoje em dia os atores estão muito velhos. Pois é, algum já morreu. É. Aquela velha não tá viva com certeza. Não, mas é tinha uns 100 anos na época. Mas aí pode justificar que aquele dali são os netos deles. Mas aqui, isso não é uma questão. O meu problema não é isso. Mas os lotes tem que estar de volta. Sim. Meu problema é esse, entendeu? Eu já vi muita continuação ruim, cara. Esse é o problema, entendeu? E eu acho que, assim, origem é uma coisa. O que o Serginho falou aqui do Superman, mas é diferente. Eu acho, sabe o que poderia ter feito? Pega o filme dos Goonies e remasteriza ele e bota de novo no cinema. Ah, por que não? Vamos fazer isso com o Superman? Vamos fazer com o Superman, mas galera, cara, o que é um protótipo. Claro que tem muita gente, eu, por exemplo, eu vou ver o Superman 1978 no cinema. Eu não era nascido naquela época, né? E eu sou fãzaço do Christopher Reeve, sou fãzaço do clássico. Sim. Pedro sabe aqui que eu falo, exalto, e tem uma coleção lá em cima. Eu tenho todos os filmes clássicos do Superman lá. Sim. Entendeu? E tem uns atual também, mas eu foco mais nos clássicos quando eu vou assistir meus filmes. Sim. E então eu acho isso bacana da Warner relançar. Agora, Goonies, eles querem fazer uma continuação. Mas se eles fizerem. Você tem quantos anos, Pedro? Pô, 30 e pouco. Não vou falar a minha idade. Pedro tem 36 anos. Pedro tem 36 anos. Uma cara de 80. O Goonies tem 38 anos, ou seja, o Goonies tem quase 40 anos, entendeu? E a classificação livre, embora... se você ver Goonies hoje, você vai achar pesado. Como é que o filme daquela... É porque a nossa geração, Pedro, foi forjada no aço, né? Não foi forjada na latinha. Então, hoje, se o Goonies fosse lançado... seria classificação 16 anos, porque tem violência, tem tiroteio, tem assalto, tem monstro. 14 anos, no máximo. No máximo 14 anos. 14. Livre não seria, mas 14 provavelmente. Então, mas antigamente era classificação livre, apesar que a sessão da tarde era casca grossa, né? Sim, a diferença era isso. Só que, cara, o meu problema maior é esse, entendeu? Eu acho que não encaixa nesse ponto, entendeu? Eu não consigo ver, que muitos filmes me deixaram muito mal nesse ponto dessa geração.